Gringos chocados com o Pix no Brasil. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo aqui ao canal Flaviano Vlogs. Temos vídeos aqui todos os dias falando de cultura, gringos no Brasil e muito mais. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal clicando aqui no botão inscrever-se. É importante também, muito importante, ativar as notificações, porque aí você vai ficar sabendo toda vez que for postado um vídeo aqui neste canal. O Pix foi criado no Brasil pelo Banco Central no governo Bolsonaro. Então, no governo Bolsonaro foi criado o Pix. E é muito importante dizer que o Pix caiu na graça do país muito rápido, ajudou na pandemia e agora tem vários países copiando o Pix do Brasil. Portugal já está copiando, parece que Espanha também, e outros países aí já estão de olho aí no Pix do Brasil. Estão copiando. O único país que não gostou do Pix foi os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ganham quando você usa ali o cartão de crédito, bandeira Mastercard, Visa. Os Estados Unidos ganham dinheiro quando você usa o cartão de crédito, porque essa bandeira é deles, são bandeiras americanas. Quando você usa o Pix, você não paga taxa para os Estados Unidos. Você sabia disso? Quando você usa o Pix, você usa inteiramente de graça e fica aqui no Brasil. Por isso que o Trump não está gostando muito do Pix não, que foi uma invenção aí do Brasil na época do Bolsonaro. Foi criada pelo Banco do Brasil, né? Foi o Banco do Brasil que criou, mas foi no governo Bolsonaro. Então, os gringos estão descobrindo o Pix, estão encantados, estão chocados. Esse é o vídeo que vamos ver aqui. E não se esqueça também de deixar o like para fortalecer o canal. Então, bora para o conteúdo do vídeo. Vamos ver aqui os gringos chocados com o Pix do Brasil. De ingleses en Florianópolis, te voy a pagar en Pix. ¿Funciona realmente pagar con Pix en Brasil? ¿Qué es Pix? Muchas veces... Faz sentido, Pix é maravilhoso. Olha essa notícia aqui. Esse dinheiro todo ia pro ralo, pra taxa, seja pra TED ou até mesmo pra cartão de crédito ou débito. Pra você ter uma ideia, essas bandeiras de cartão, tipo Visa ou Mastercard, elas cobram 2% por cada transação. E como o Pix é gratuito, esse dinheiro fica no bolso do brasileiro e não vai pra uma corporação gigante americana. Por isso que eu falei pra vocês, né? Segue aí pra aprender mais sobre economia e investimentos. Why is President Trump and the United States so worried about this payment system called Pix? I'm a British person living in Brazil, and today I'm going to explain to you why. Brazil alone represents half the population of South America. Since the creation of the payment system Pix, Brazilians don't need to pay fees anymore. And of course, big companies like Visa and Mastercard aren't happy with that. So I just paid for all my stuff with Pix. And I think it's amazing. It's very quick. None of the money goes through a third-party company like Mastercard or Visa. Now imagine a small business saving 4% every year just by using Pix. It's amazing. But here is the thing. Even big brands like Amazon, Uber, or airlines offer you a big discount here in Brazil when you pay with Pix. That saves them billions a year in card machine fees. For the Brazilian government, that means that they control their money, no sanctions can be applied, and more safety for international investors. Quero um desse. A gente vai querer dois desses. É 10 cada um? Mira la gordura. Gordura? Gosto da gordura. Vai lá, vai lá, vai lá. Muy bueno. Riquísimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, muito bom. Muy bueno. Vambora, vamos andando. Obrigado. Tenemos que pagar. Já paguei. ¿Sí? ¿En qué momento? Não, ela tá querendo pagar até espetinho hoje, filho. Paguei já. Relógio. Pix. Aí, turma. Já comprou roupa, já comprou tudo. Comprou roupa do Brasil, já tomou açaí. Outro? Vamos comprar outro açaí. Eu sei que os 500 conto das coisas que ela comprou aqui, eu não vou ficar mostrando roupa que não é canal de mulher, né? Mas tá rendendo, mano. Aqui no centro rende. Hay que venirse con tiempo. Bom, ela quer outro açaí, só que você pode pôr 2 cupuaçu e o açaí no meio só. Por favor. De 500 também, entendeu? Ok. É isso aí. Ela já tá aprendendo. Quando eu falo pra vocês que os gringos estão imitando o Brasil, é disso daqui que eu tô dizendo.
Bom, para quem não sabe, Brasil, meu nome é Thiago, moro em Portugal há 3 anos e vamos falar sobre isso daqui. Bom, viralizou esse vídeo aqui em espanhol explicando o porquê o Pix é um dos modelos de pagamento mais bem-sucedidos aqui na América Latina. E que explica que basicamente todas as bandeiras de Mastercard, Visa, elas pagam sempre um comissionamento para essas empresas norte-americanas. E que o Pix não, ele é centralizado no país Brasil. Ou seja, faz o dinheiro girar muito mais fácil e, claro, sem taxas, o que deixa o dinheiro muito mais livre. Ou seja, o dinheiro que é gasto no Brasil não precisa de um intermediário, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, para fazer esse controle. O dinheiro circula muito mais no país, o que é bom para o país, como é óbvio. Inclusive, no próprio vídeo ela disse que outros países fizeram esse meio de pagamento também, parecido com o Pix, e que, claro, que o governo dos Estados Unidos não gostou, porque isso diz que enfraquece um pouco as empresas de lá. Mas que é claro que é interessante para eles a gente continuar usando tipos de pagamentos normais, convencionais, porque os Estados Unidos acaba ganhando com essas transações. Então isso é bem melhor para o Brasil continuar com o Pix do que continuar com os meios tradicionais. Realizou isso daqui, os gringos entendendo o que é o Pix e por que o Trump ficou tão incomodado por causa dele. E é basicamente isso que eu expliquei. O mais engraçado é que o Paraguai foi o segundo país que mais utilizou esse meio de pagamento, ou seja, mesmo que não se use definitivamente o real lá no Paraguai, mas claro que por causa da fronteira tem muita transação, o Paraguai também ficou junto com o Brasil nessa lista dos países que usam Pix. Mas e aí, gente, vocês sabiam dessa informação? Deixa aí embaixo. O Pix está chamando a atenção. A Europa também está querendo poder transferir dinheiro às 3 da manhã com um simples copiar e colar e sem taxa. Na França, o sistema ainda é antiquado, igual quando aqui tinha o TED e o DOC, que após as 17 o dinheiro falava: irei na conta do teu amigo só amanhã, irmão. Já encerrou por hoje. O Pix é quase imediato. Só tem aqueles 10 segundos que seu celular está finalizando a transferência e que você fala qualquer coisa para o motorista para evitar o constrangimento. Ainda tá indo... O Pix ajuda também a entender o perfil da pessoa. Tem aquelas que mandam o Pix junto com o resto da mensagem, o que revela uma pessoa sem noção, porém possivelmente do bem. E a pessoa que manda a chave Pix por áudio, que é o tipo de pessoa que deve dar risada quando Jack morre no final do Titanic. Uma pessoa do mar. O brasileiro já vive como se o Pix existisse desde sempre. Ele olha as moedas do europeu com pena e fofura e pensa: que lindinho, esses Pix de metais da época medieval. No fundo, o Pix é igual ao drible elástico do Ronaldinho Gaúcho. Irrita alguns, mas no geral é um presente dado ao mundo. Gente, a primeira vez que eu cheguei no Brasil não sabia o que foi o CPF e o Pix, tá? Então, cheguei no Airbnb e tava com fome, queria comer alguma coisa, né? Então, fui numa app que se chama iFood, bem famosa no Brasil mesmo. Mas, para comer e para pedir no iFood, você tem que ter um CPF. Não sabia o que foi um CPF, então olhei na internet, ok, você é francês, você não pode ter um CPF assim, blá 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 blá, tá. Vou na rua com meu cartão para comer alguma coisa e tem um rapaz vendendo queijo com goiabada, né? Eu vou ver ele, eu fico, oi moço, desculpa, gostaria de comer um queijo com goiabada, foi minha primeira vez, né? E ele me olha e foi como: ah tá, mano, vai ser de Pix. Pix? O que é Pix? Mas não tenho Pix. Então eu fico: ah, mano, não tenho Pix, como ter o Pix? Ah, mano, para ter o Pix você precisa de ter um CPF. Então não comi, gente. Os Estados Unidos estão incomodados com o Pix. Estão dizendo que o Pix está prejudicando os americanos. Será? Vamos lá, vou explicar de forma bem simples. Na verdade, o Pix foi sim citado como exemplo de como o governo local favorece o país em detrimento das empresas norte-americanas. Então o incômodo com o Pix, na verdade, não é sobre a tecnologia, é sobre o modelo de negócio, que o Pix compete sim com grandes players globais que dominam o mercado de pagamentos há muito tempo e também com as big techs americanas que estão entrando nesse mercado. Agora, a gente não está falando justamente do país que prega o livre mercado, a concorrência, livre mercado desde que não incomode eles? Não é assim que funciona, né? Então o Brasil fez sim algo que poucos países tiveram coragem de fazer, criou uma infraestrutura pública de pagamentos que é gratuita para a pessoa física, é aberta e é eficiente, pessoal. E isso está mudando sim o jogo, né? Porque o Pix
Aqui no Brasil é usado por mais de 150 milhões de pessoas. É mais de 90% da população adulta. E para a pessoa física é custo zero. Para as empresas, as taxas são bem menores do que de outras empresas tradicionais. E lá nos Estados Unidos não tem Pix. Não tem Pix desse jeito. O sistema lá ele é fragmentado, ele é dominado por empresas privadas, então não é infraestrutura pública, é bem diferente. O modelo americano ele mantém intermediários fortes e esses intermediários ganham dinheiro em cada transação. E o Pix quebra isso. O Pix elimina o intermediário. Ele reduz muito o custo da transação. Ele está padronizando o sistema e está, sim, criando uma competição real entre os bancos e as fintechs. Então a gente começa a entender o incômodo, né? Porque quando um país cria um sistema assim, ele não está só melhorando a vida da população, ele também está reduzindo o espaço de atuação de gigantes globais que historicamente dominaram o fluxo financeiro mundial. E isso tem impacto direto em receita, nos negócios deles. Agora, não é que o Pix seja ruim, talvez ele seja bom demais para um modelo que vive de cobrar pedágio. E esse é o ponto mais importante aqui, porque o Pix não é uma concorrência desleal, ele é uma decisão estratégica de um país. O Brasil decidiu que pagamentos básicos são infraestrutura, como uma estrada, como energia, e não pode ser um produto caro controlado por poucas empresas. E realmente a inclusão financeira aumentou, o custo caiu, a informalidade começou a diminuir e a gente tem muito mais eficiência no sistema financeiro. Se isso está incomodando alguém lá fora, faz parte do jogo. Mas não se combate eficiência com crítica não, gente. Se combate eficiência com um sistema melhor. E até agora, ninguém conseguiu fazer isso melhor que o Pix. Parabéns não pro passou. Brasil, né? Não pode fazer um Pix, não? O cartão é estrangeiro? Tô tentando comprar aqui no iFood, mas não aceita meu cartão. É simples, é só fazer um Pix. Não tem problema não, eu pago, você me faz um Pix. É que eu não tenho Pix. Eu sou estrangeira, a gente não tem Pix. Lá fora vocês não têm Pix? Não funciona com a minha conta, não funciona com o meu cartão. Você tem PayPal? Não, o que é isso? Aqui a gente só usa Pix. Ah, lá fora vocês não têm Pix? Pra pagar é no Pix. É no Pix? Eu não tenho Pix. É crédito ou débito? Ela tá surtada, né? Débito. Débito. Não dá. Pode fazer um Pix. Pix? O que é isso? Mandar o dinheiro pelo Pix. Aqui tem um número. É pra mandar? Sim, mas eu acho que não vai dar, porque o meu cartão é de fora. Não tem Pix. Não tem problema, eu vou pagar em dinheiro. Aqui de uma vez assusta o coração. Como é que eu explico que ele é todo seu num dia e no outro não? O presidente Donald Trump está incomodado, olha, com o sucesso do Pix. O sistema de pagamento instantâneo brasileiro voltou a ser assunto nos Estados Unidos. Ele foi citado, gente, em um relatório de mais de 500 páginas que lista uma série de países e iniciativas que representariam aí barreiras comerciais para as empresas norte-americanas. Esse documento, ele afirma que o Banco Central, ele criou, opera, regula o Pix e incentiva o uso desse sistema de pagamento e que isso poderia, então, prejudicar as empresas estrangeiras. Ou seja, a gente tem aí um sistema gratuito, rápido e sem taxa que incomoda principalmente quem lucra cobrando por cada transação. E olha, o incômodo ele despertou o interesse da internet na gringa. Quando a gente olha para as buscas feitas no Google nos Estados Unidos, aparecem aí perguntas como o que é o Pix no Brasil e termos como Trump, Pix, Brasil. Não é a primeira vez que o Trump demonstra descontentamento com o sistema que pegou por aqui, né? Convenhamos, e já é a principal forma de pagamento dos brasileiros. O governo brasileiro, inclusive, já declarou que não pretende tomar nenhuma medida contra o nosso Pix. Do outro lado, especialistas em comércio exterior apontam que qualquer reação de Donald Trump deve vir aí por meio de pressão comercial, ou seja, novas tarifas, restrições, cortes de benefícios. Mas enquanto isso, o brasileiro tá indo no Google para saber como funciona o Pix parcelado. O Pix, o sistema de pagamento preferido dos brasileiros.
virou alvo do governo dos Estados Unidos e de gigantes financeiras? Vem comigo entender os 3 principais motivos por trás dessa polêmica. Primeiro, temos o impacto financeiro. Desde que foi lançado, o Pix conquistou mais de 177 milhões de usuários e já movimentou 35 trilhões de reais só em 2025. Com esse sucesso meteórico, a fatia de mercado dos cartões de débito despencou de 26% para 11%, e dos cartões de crédito caiu de 20% para 14% no Brasil. Isso afetou diretamente as receitas de empresas americanas gigantes, como a Visa e a Mastercard. O segundo ponto é a regulação. O governo Trump e o setor privado dos Estados Unidos acusam o Banco Central do Brasil de atuar com conflitos de interesses, já que ele mesmo opera o Pix e, ao mesmo tempo, regula todo o setor financeiro do país. Os americanos reclamam que o Banco Central exige que instituições com mais de 500 mil contas ofereçam o Pix em seus aplicativos. Eles também apontam como a concorrência desleal a decisão do Brasil de suspender o WhatsApp Pay em 2020, poucos meses antes do lançamento oficial do Pix. Por fim, temos a questão geopolítica. O Pix já começou a ser aceito em países vizinhos, como o Paraguai e o Panamá, facilitando transações além das fronteiras. Washington teme que a conexão desses sistemas instantâneos crie uma alternativa comercial para reduzir a dependência global da moeda americana, o dólar. Por causa de tudo isso, o governo dos Estados Unidos inclui o Pix em relatórios de comércio e abriu uma investigação que pode gerar sanções econômicas ao Brasil. Em resposta, o presidente Lula já avisou: o Pix é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar a ferramenta. E você, o que acha sobre isso? Escreva aqui nos comentários e acompanhe já nas redes para saber mais. Pô, tô aqui em Paris e eu quero ver se o Pix vai funcionar. Vou testar aqui, depois a gente vai ver. Beleza? Vamos que vamos, é Brasil! Vamos ver se eles aceitam o Pix. Olha a carteira. Ó, tem lá a Pix do Brasil, lá, ó, a plaquinha lá. Acabei de sair aqui da farmácia em Paris, paguei tudo no Pix. É isso aí. Olha, por isso que eles estão indignados. O Pix está tomando o mundo e a gente pode provar. A Europa já está no Pix, por isso que os Estados Unidos ¿Por qué Estados Unidos le teme a Brasil? Porque Brasil acaba de hacer algo que ni Wall Street, ni Visa, ni Zuckerberg pueden controlar. Y se llama Pix, un sistema de pagos digitales controlado por el Banco Central de Brasil. Lo usa el 93% de los adultos, desde vendedores callejeros hasta grandes tiendas. Y lo mejor, es gratuito, instantáneo y público. No depende de bancos privados ni de corporaciones. Pix se volvió tan popular que ya desplazó a las tarjetas Visa y Mastercard. Tanto que Trump y los grandes empresarios estadounidenses están furiosos. El gobierno de Estados Unidos abrió una investigación comercial contra Brasil, acusándolo de competencia desleal, porque los bancos norteamericanos no pueden cobrar comisiones sobre un sistema que no controlan. Y claro, cuando un país del sur empieza a ser independiente, el libre mercado ya no es tan libre. Pix ha permitido que millones de brasileños, los más pobres, los excluidos del sistema bancario, tuvieran por primera vez acceso real a la economía digital. Mientras en Estados Unidos cobran tarifas por cada transacción, en Brasil el dinero circula sin permiso del capital. El economista Paul Krugman lo dijo así: Brasil acaba de inventar lo que las criptomonedas prometieron y nunca lograron: pagos rápidos, seguros y sin intermediarios. Pero esto es algo que en Estados Unidos nunca sucederá. La élite financiera jamás permitirá un sistema público mejor que el privado. Por eso Washington tiembla, porque un país del sur demostró que se puede tener soberanía tecnológica y financiera sin pedirle permiso al imperio. Pix no es solo una app, es una grieta en el muro del dólar. Y cada vez que un país latinoamericano se atreve a crear algo propio, los poderosos lo llaman una amenaza. Así que sí, Estados Unidos le teme a Brasil, porque Pix no solo rompe el control de los bancos, rompe las cadenas del colonialismo financiero. Te voy a explicar qué es el Pix, sus novedades y por qué Estados Unidos está prestando tanta atención en él. El Pix es la mayor innovación financiera tecnológica en la historia de Brasil. El Pix llegó para eliminar el peaje financiero en casi todas las transacciones. Es un sistema de pagos de Brasil que te permite enviar y recibir dinero al instante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo con tu celular. Sin efectivo, sin tarjeta, rápido y fácil. Hoy millones de personas lo usan todos los días. En 2025 movió más de 35 billones de reales, que es la moneda aquí en Brasil. ¿Y por qué creció tanto?
porque es rápido, barato, simple y porque le dio acceso a mucha gente que antes no usaba bancos. Hasta pequeños negocios ahora pueden cobrar sin complicaciones. Vamos a hablar de las novedades, de lo nuevo que viene con el Pix, que ya es un sistema que funciona bastante bien. Pagos internacionales, pagos sin internet, o sea, offline. En este momento, para usted usar el Pix, necesita estar conectado a internet. No sé ni cómo van a hacer eso. Eso viene para el 2027. Compras en cuotas sin tarjeta y también va a poder ser usado como garantía para préstamos. Ahora, ¿por qué esto llama tanto la atención de Estados Unidos? Porque cambia las reglas del juego. Menos uso de tarjetas, Master y Visa. Menos comisiones, menos intermediarios. O sea, un golpe duro en el bolsillo de ellos, de sus empresas. Esto puede afectar a grandes empresas del sistema tradicional. Esto se traduce en una nueva forma de entender el dinero. Y uno de los grandes problemas y lo que está moviendo ahorita la economía es que otros países puedan animarse a crear su propio sistema. Os argentinos descobriram o Pix e estão economizando muito por aqui nos pagamentos. E se é bom para eles, é melhor ainda para a nossa economia. Vamos conferir na reportagem. Esses dois rapazes compraram uma lembrança do Rio de Janeiro usando o Pix. Não seria nada excepcional, mas tem um detalhe. Eles não são brasileiros, são turistas argentinos. O Bautista aprova a praticidade de resolver tudo com o celular. Então você tem todo no celular. Os aplicativos que permitem pagamento via Pix viraram febre entre nossos hermanos. Os pesos são automaticamente convertidos em reais. Aí é só apontar o celular para o QR Code e pronto. Nos recomendam muito vir com esta aplicação de allá. A Florência baixou o app antes de embarcar para o Brasil. Ela disse que a taxa é melhor do que nas casas de câmbio e que se sente mais segura sem ter que ficar levando dinheiro em espécie. No quiosque Buenos Aires, turista argentino pagando com Pix já virou rotina. Aí quase todo argentino que vem ele paga com esse tipo de aplicativo aí. What's your profit margin, Mr. Patrick? It's circa 50%. Mr. Sheedy? Slightly higher. It's higher than 50% profit margin? Slightly higher than MasterCard, yes. Yeah. Why is it that small businesses continue to use Visa and MasterCard when you're getting charged so much more? It's in my opinion, it's a matter of convenience for the customer, and customers matter to our business. Maybe is it because that Visa and MasterCard are effectively monopolies? They control 80% of the market. Certainly part of it. 80% of the market. I'm just having a hard time understanding, Sushi and Mr. Patrick. You have a business model. You're making over 50% profit margin. You are able to give the shaft to small businesses. The estimated cost to Missouri businesses from these fees is $1.5 billion. That's with a B, $billion a year. Why aren't all of these businesses running away from this model? Because they don't have a choice, because you control so much of the market. The DOJ lawsuit says that you threaten retailers with staggering financial penalties. That's a quote, staggering financial penalties if they use a competitor, and you're paying Apple and Square and others not to compete in your market. You've got 80% market share, and you are paying off would-be competitors not to come into the market. This is just classic collusive monopoly. O Brasil está sendo investigado por conta do Pix naquela seção 301 dos Estados Unidos. O que o governo americano fala? Ele fala que o Pix destrói valor de empresas americanas como Visa e Mastercard. Principalmente porque o Pix é do Banco Central, que é o regulador, e o Banco Central obriga instituições financeiras que têm mais de 500 mil clientes a darem o serviço gratuitamente. E está sendo investigado disso. Gente, meu marido me fez madrugar pra ir a Nova York. Adivinha fazer o quê? What are you going to do in New York? Become a Brazilian resident. Ele quer um CPF. Ele quer um CPF. Tá feliz que quer um CPF. Mas pra que você quer um CPF? O que você vai me fazer levantar às 3 horas da manhã pra dirigir pra Nova York com apontamento às 9? Pra que você quer um CPF? Sabe quem falou? Eu quero fazer Pix.
conciliamos para comemorar aniversário de casamento e irmos em um restaurante francês que fomos quando namorávamos. Era época de Covid, não podia ir em restaurante. Vocês lembram que não podia ir? E alguns restaurantes, principalmente em New York, eles fechavam a parte da frente, mas deixavam você entrar por trás e assim, te servia assim, bem escondido. Parecia que estava fugindo da polícia, eles ficavam com muito medo. Então a gente lembra dessa cena e eles atendendo e com muito medo e usando máscara e pedindo pra gente não contar pra ninguém e tal. Mas assim, a gente foi muito servido, muito bem servido, e a gente nunca mais voltou nesse restaurante. E a gente nem sabe se ainda está aberto. Então a gente quer voltar lá, quer ver se ainda existe, quer tentar fazer uma reserva de última hora. Eita! Então, pessoal, o Pix aí tá fazendo sucesso aí no mundo inteiro. O único país que não se agrada do Pix, na verdade, é o governo, porque até os americanos, o povo, né, a população americana quer fazer o Pix, mas só o governo e as empresas que lucram com isso, que são as empresas americanas, Mastercard, Visa, porque elas lucram quando você compra com cartão de crédito. Então, os Estados Unidos, eles querem dominar tudo, e tudo tem que ser inventado por eles, né? Quando outro país inventa, por exemplo, o Pix, que foi inventado pelo Brasil, está tirando o lucro das empresas americanas, e os Estados Unidos sempre quer estar por cima, sempre quer dominar, quer ganhar tudo. Quando tem um país que está tirando o dinheiro do bolso deles, eles ficam incomodados porque está perdendo ali o poder deles, né? Então, eles estão morrendo de medo do Brasil. Já pensou se o mundo inteiro usar o Pix, né? Então, essas empresas aí, Mastercard, Visa, vai falir, ou então vai ficar ali, vai perder aí uns 80% do lucro deles. Por isso que os Estados Unidos aí tá com essa preocupação e com medo do Brasil aí do Pix. Deixe no comentário o que você acha aí dessa preocupação dos Estados Unidos, o que você acha do Pix brasileiro, né? Que o Brasil que inventou, Banco Central do Brasil. E o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau.